Boa tarde, pessoal. Estamos em meio-dia em ponto, por isso que eu estou desejando boa tarde. Eu sou Cláudio do Machado e aproveitando esse momento de recesso, de férias, muita gente viajando, eu estou aproveitando também para fazer lives acerca da teologia e de outros assuntos interessantes. É algo que eu gosto e algo que eu quero chamar a atenção de você que tem acompanhado, tem assistido. Eu tenho certeza que esses nossos vídeos em algum momento te auxiliarão. Então, por esse motivo, eu vou aproveitar esse tempo vago para comentar um pouco acerca da Bíblia Sagrada, da teologia e de assuntos que podem instruir. Nós estamos também tirando dúvidas de assuntos bíblicos. Não quer dizer que eu sei tudo, mas a gente sabe alguma coisa e tem o auxílio dos livros e até dos universitários. Se houver alguma dúvida que a gente possa tirar, a gente consulta os livros, faz algumas ligações para alguns amigos e certamente a resposta que você precisa chegará. Nós estamos numa sequência de assuntos sobre teologia sistemática. Eu disse que hoje faríamos a live sobre a doutrina da salvação, a soteriologia. Mas analisando o meu conteúdo, conveio falar sobre outro tema dentro da teologia sistemática. Voltarei a falar sobre a soteriologia, mas hoje falarei sobre as doutrinas da nova vida em Cristo. Quem vive uma nova vida em Cristo tem algumas doutrinas que ele precisa conhecer. E antes de qualquer coisa, eu quero fazer uma distinção do que seja doutrina para o que seja costumes. Eu lembro que antigamente eu ia à igreja e dizia: hoje é dia do culto de doutrina. E muitas vezes era também culto de doutrina, mas muitas vezes era culto de costume. E essa confusão sempre pairou na mente de muita gente, pairava na minha até o momento em que eu entendi, e foi justamente na escola bíblica dominical, que eu sou aluno da escola dominical, sou professor também há alguns anos, e do curso de teologia. Distinguindo uma coisa da outra, pense no que é local e no que é geral. Local é o costume, geral é a doutrina. Nós temos na carta aos Coríntios um caso local, as mulheres usarem véu na cabeça. Por quê? Porque lá em Corinto existia no alto de um monte algo chamado de Acrocorinto. Tudo isso que eu digo você deve abrir o Google, deve fazer uma pesquisa para verificar se é verdade. E lá nessa Acrocorinto ficavam as casas de prostituição cultuais. Eram os cultos a Afrodite, cultos a outros deuses. E lá logo tinha muitas prostitutas e prostitutos. Dizia-se que quando um homem queria uma plantação vasta, ele subia na Acrocorinto e lá ele praticava as orgias e com aquilo ele estaria fertilizando a sua plantação, os seus animais, etc. A mesma coisa acontecia quando uma mulher, segundo a história, ela não engravidava, e às vezes nós sabemos hoje que geneticamente o problema pode ser até do homem, nem sempre o problema é da mulher. Aí ela subia, praticava também um culto sexual e depois ela engravidava. Lógico que já sabes que ela já voltava de lá grávida, né? Então, por causa disso, o costume daquela época, as mulheres que ficavam lá para atender as pessoas, para que soubessem que elas eram prostitutas, elas raspavam a cabeça, viviam de cabeça raspada. As outras mulheres tinham os cabelos compridos e elas raspavam a cabeça. Só que o evangelho foi chegando naquele local e muitas mulheres passaram a aceitar Jesus como Salvador, converteram-se, mudaram o seu padrão de vida, o seu procedimento. E essas mulheres iam para a igreja. E quando chegava na igreja, agora tinha uma grande distinção, porque tinham mulheres de cabelos compridos e mulheres de cabelos raspados. Logo, aquela do cabelo raspado, todo mundo já sabia que ela era uma ex-prostituta. Era alguém que tinha aceitado a fé recente. Por causa disso, como o cabelo foi dado em lugar de véu, algumas delas, não tendo cabelo, punham o véu para que cobrisse a sua calvície, a falta de cabelo na cabeça. Então, na igreja de Corinto, houve um problema pontual
onde as mulheres foram obrigadas a usar o véu. Então perceba que isto é uma questão. Olá, Marilene Santos, seja bem-vinda. Isso é uma questão local, isto é costume. Por exemplo, você chega na igreja e os homens estão à direita e as mulheres à esquerda. Isto é costume. Você chega na igreja e os homens estão de paletó, todos estão de paletó, independente de que seja obreiro. Isso é costume. Você vê na igreja bate palma, isso tudo é costume. Na Santa Ceia, por exemplo, você vai participar da Santa Ceia, tem igreja que todos participam do mesmo cálice. O diácono sai limpando a borda do cálice, entregando para outras pessoas. Outros já têm os cálices separados e algumas igrejas, por questão de higiene, já tem o copo descartável. Isso é costume. Já a doutrina é aquilo que não é local, é aquilo que serve para todos os tempos, para todas as épocas. Serviu nos dias de Cristo, serviu na igreja medieval, serve nos dias atuais. A doutrina, ela traz os assuntos fundamentais da fé cristã. Doutrina acerca dos anjos, dos homens, do pecado, da salvação e assim por diante, acerca de Deus, da Trindade. E nós estamos justamente trazendo teologia sistemática. Isto é doutrina. Então, antigamente, a gente participava dos cultos de doutrina, dos cultos de costume, e também se falava dos costumes, e hoje a gente sabe a diferenciação. Então, feita essa diferença, nós vamos agora falar de um proceder doutrinário de uma nova vida em Cristo. Então, nós vamos falar de doutrina, não vamos falar de costumes. Eu fiz isso só para esclarecer para você, porque antigamente iríamos ao culto de doutrina e ouvíamos, além de doutrina, costumes. Aqui você não vai ouvir costume agora. Você vai aprender sobre doutrina. Como cristãos, qual é o novo proceder da vida que nós devemos seguir com Cristo. Tá bom? Qualquer dúvida, você deixa aí um comentário, você manda aí para nós uma pergunta e eu vou tentar lhe responder dentro daquilo que for possível. Vamos lá. Então, as doutrinas da nova vida em Cristo. Primeiro, nós vamos falar o que é a nova vida. Segundo, vamos falar sobre a conversão, quem realmente se converteu ou foi convertido pelo Espírito Santo. Terceiro, vamos falar da eclesiologia, que é a doutrina da igreja, mostrar que uma vez que você aceitou a Jesus como Salvador, você agora faz parte da igreja. Esta semana um irmão mandou uma pergunta: qualquer um pode participar da Santa Ceia? Por que a obrigação de primeiro a pessoa ser batizada para depois participar da Santa Ceia? Então, provavelmente, eu já respondi para ele, tem um vídeo aí no YouTube, dê uma olhada, mas também provavelmente trataremos desse assunto aqui no momento certo. Eu digo provavelmente porque a inspiração quem vai dando é o Espírito Santo. A gente sabe a temática que quer desenvolver, mas as palavras exatas para cada ponto não depende de mim, porque não estou fazendo uma leitura, não é algo automático. A gente tem um script, tem o esqueleto, tem o esboço, mas o que vai ser dito depende muito de inspiração. O quarto capítulo aqui fala da doutrina dos sacramentos. Sacramentos na igreja, sacramentos na igreja. A igreja católica ela tem 7 sacramentos. Eu acho que eu não vou lembrar de todos, mas o batismo é a crisma é outra, a primeira comunhão é outra, o casamento é outra, a extrema unção é outro e está faltando 2 que eu não estou lembrando agora. São 7 os sacramentos. E a igreja tem 2. A igreja tem 2 sacramentos bíblicos. Nós vamos falar sobre estes sacramentos, tá bom? Aguarde aí que você vai ver lá no 4º capítulo. E o último capítulo é um assunto que tem se transformado num frenesi. Quando a gente toca nesse assunto, desperta muito. Ô Jonathan Nilson, Deus te abençoe e seja bem-vindo. Quando nós tocamos desse assunto, desperta muito as pessoas, que é o assunto chamado escatologia, é a doutrina das últimas coisas. Nós percebemos muitos irmãos, muitos obreiros ignorantes. Eu não estou falando de ignorante de braveza, ignorante é você não conhecer, ignorantes acerca do que sejam as coisas futuras. E aos poucos nós estamos tocando neste assunto para ir despertando os irmãos, para que haja um retorno à palavra, para que haja uma análise das Escrituras. Eu costumo dizer, nós sabemos do arrebatamento. E depois? E depois? E depois? E depois? Sabendo que nós temos, depois do arrebatamento, pelo menos 1.000
1.007 anos e 45 dias. Que negócio estranho, né? 1.007 anos e 45 dias do arrebatamento até o juízo final. E o que vem depois do juízo final? Aí vem toda uma explicação, é uma bifurcação. Para um lado os que vão para o fogo eterno, para o outro lado os que vão para o novo céu e a nova terra. E o que é o novo céu e a nova terra? E o que vem depois? E como é que funciona? Então, a escatologia ela tem causado um despertar muito grande entre os irmãos e eu particularmente tenho ficado satisfeito com isso. Sendo assim, para nós darmos início, porque temos muito assunto, vamos então falar sobre as doutrinas da nova vida em Cristo e vamos começar justamente pelo que seja nova vida. Um dos pontos principais da nova vida é o fator ressurreição de Jesus Cristo. Nós só cremos na nova vida porque houve a ressurreição de Jesus Cristo. Com a ressurreição dele surgiu a nossa esperança. Paulo diz que se nós esperarmos em Cristo somente nessa vida, nós somos os piores pecadores, fazendo uma paráfrase do texto. A ressurreição de Cristo nos dá uma nova esperança. Nos últimos 2 séculos, e especialmente a partir das primeiras décadas do século XX, surgiram teólogos, preste atenção nisso aqui agora, como Rudolf Bultmann, Geza Vermes, o nome do cara já tem uma conotação negativa, Geza Vermes, e Bart Ehrman, que argumentaram que Jesus não ressuscitou realmente. Volto a falar, no fator argumentação, primeiro você fala os pontos negativos, você tem que falar os pontos negativos. Aí depois você entra com os pontos positivos, e isso serve também para quem vai pregar. Quem vai pregar, quem vai dar um conselho, quem vai escrever, quem vai redigir. Primeiro os pontos negativos, depois você vem com aquele ponto positivo ou aquele que você vai usar como argumento. Eu já falei isso muitas vezes para os meus alunos do curso de teologia. Eles disseram que Jesus não ressuscitou realmente, mas que a história da sua ressurreição é um símbolo, um mito que representa o argumento da comunidade que apregoava seu evangelho, a igreja. Então, esses teólogos, pelo menos 3, disseram isto. Nós temos várias posições diferentes. Nós temos posições no segundo século que disseram que Jesus Cristo não é Deus. E hoje tem grupo religioso que crê nisso. Nós temos pontos argumentativos lá dos primórdios que disseram que para você ser salvo precisa disso e mais isso. Partindo para o fator judaizantes, que nós também já fizemos uma live acerca disso aí quando falamos sobre o Concílio de Jerusalém. E a Bíblia, a história, os apologistas, os teólogos, vêm dizendo que não é dessa forma. Então vamos à frente. Alguns, mais famosamente como Bultmann, argumentaram que a não historicidade da ressurreição não a tornava um componente menos importante da teologia cristã. Quer dizer, ele chegava ao ponto de reconhecer que não houve ressurreição, mas de qualquer forma, o fato de não ter havido ressurreição não deixa de ser algo importante no âmbito da teologia. Ela era importante como um símbolo de esperança, que a igreja precisa deste símbolo para que a igreja pudesse subsistir. Mas como não podia ser cientificamente comprovada, a ressurreição de Cristo não poderia ser cientificamente comprovada segundo ele, era provavelmente apenas isso, um símbolo. Eu com todo respeito, chego a ter uma certa dó desses rapazes, até porque Apocalipse disse que quem excluir das Sagradas Escrituras, lá no finalzinho do livro de Apocalipse, vai perder em bênçãos. E quem acrescentar vai receber em pragas. E eles aqui estão excluindo. Observe você, se você ler a Bíblia Sagrada, que no livro de Atos dos Apóstolos, uma das primeiras coisas que acontece em Atos é a comprovação. Lucas usou argumentos para comprovar que Jesus Cristo ressuscitou, que passou com ele cerca de 40 dias e que, Sandro Santos, seja bem-vindo, e que isto tinha infalíveis provas. Apareceu a um, apareceu a outro, e depois, como se não bastasse, ainda apareceu a cerca de 500 irmãos de uma só vez. Apareceu a Tiago. O texto chega bem claro. Ele apareceu também a Tiago, Paulo disse isso, para mostrar que a ressurreição de Jesus é uma realidade.
Nós temos as aparições de Jesus no cenáculo, quando mostrou as mãos e disse, põe aqui o teu dedo. Tomé tinha duvidado, então como é que os próprios escritores sacros se ocupam em provar que Jesus Cristo ressuscitou e um teólogo, só por causa que é famoso, vem negar essa ressurreição, sendo que a ressurreição de Cristo é a base fundamental do cristianismo. Não existe cristianismo sem ressurreição de Cristo. Vamos à frente. Então nós estamos falando da nova vida em Cristo. Então a nova vida, ela tem um ponto fundamental, que é a ressurreição. Tradicionalmente, porém, a teologia cristã sempre instituiu na veracidade da história da ressurreição por alguns motivos. Por que a teologia cristã pega firme na veracidade, ou seja, crendo que Cristo ressuscitou, fundamenta? Vamos ver os motivos. Primeiro motivo, como argumentam vários apologistas e biblistas, como Norman Geisler, aí nós temos a Bíblia de Geisler, muita gente tem livros aí dele, Josh McDowell. Eu tive o privilégio de ir a Brasília, junto com o pastor Adejarlan Ramos de Barreiras e outros irmãos, assistir palestras com Josh McDowell, e ele fez uma palestra lá, se não estou enganado, numa igreja presbiteriana. Eu tive lá, vi muita gente de todo o Brasil lá presente, fizemos a nossa inscrição, fomos, foi um momento extraordinário. O Josh McDowell tem um conhecimento profundo das Escrituras, e o Josh McDowell empenha a sua índole, ao seu conhecimento, ao dizer que sim, Cristo ressuscitou. Então, além do Norman Geisler, nós temos o Josh McDowell, nós temos também o N.T. Wright. Eles dizem que há significativa harmonia entre os diferentes relatos da ressurreição. Você pega o relato de Mateus, o relato de Marcos, o relato de Lucas, o relato de João, e você pega o que está escrito nas cartas, e você vê as diferenças, onde na realidade não são diferenças, elas se completam. O relato, a diferença de um, a diferença do outro, torna significativo o relato da ressurreição. E um volume de declarações, de testemunhas diretas, maior do que a de muitos eventos da antiguidade, cuja historicidade não é contestada. Eles aqui indiretamente pegam os camaradas e dizem, como é que você contesta isso e não contesta eventos que foram menos comentados na história? Porque a ressurreição de Cristo foi comentada. Cristo apareceu. Um dos maiores relatos da ressurreição de Cristo está quando Saulo de Tarso se converteu. Camarada de uma razão, de um raciocínio extraordinário. Um camarada que, menos de 39 anos, que precisava ter 39 anos no mínimo para ser membro do Sinédrio. Paulo, com menos idade do que isso, parece que aos 31 anos, Paulo, muito precocemente, aluno de Gamaliel, conhecedor assim de toda a filosofia da época, Paulo adentra ao Sinédrio, e este Paulo saiu à procura dos seguidores de Cristo, os perseguiu, e quando houve aquele encontro com Cristo, ele faz a pergunta, quem és, Senhor? Aí a voz diz a ele, eu sou Jesus. O eu sou Jesus denota alguém que está vivo. Eu sou Jesus. Eu sou Jesus a quem tu persegues, mas o que me interessa é eu sou Jesus. E quando Paulo agora vai fazer a defesa do seu apostolado, ele diz, se eles estiveram com Cristo, parece na carta aos Coríntios, ele diz, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, também diz isso na introdução da carta, na saudação introdutória da carta aos Gálatas, aos Colossenses, melhor dizendo. Aí ele diz, se eles são apóstolos, ou seja, para ser apóstolo naquela época precisava estar com Cristo por pelo menos 3 anos. Justamente, ele disse, eu fui ao deserto da Arábia e lá por 3 anos, eu estive com Cristo. Eu imagino agora os apóstolos convivendo com Cristo, os 12 apóstolos, e aprendendo muito dele, e depois Paulo tendo uma aula de reforço exclusiva. Paulo passou 3 anos exclusivamente aprendendo com Jesus, onde ele traz para nós as mais diversas teorias, as mais diversas explicações, como por exemplo, explicar a igreja como um corpo. Só Paulo conseguiu fazer isso, nenhum dos demais conseguiram fazer isso. Pedro, que era um dos cabeças, não conseguiu. Pedro, em algum momento, leu os escritos de Paulo e disse, o irmão Paulo tem uns textos que são meio confusos de compreender, mas são semelhantes às demais escrituras. Então, este Paulo,
encontrou-se com Jesus. É uma das provas cabais de que Jesus ressuscitou. Seguindo aqui, a importância teológica da ressurreição, porém, não está em sua mera historicidade. Não é o que disse a respeito do que ficou registrado. Não é isso. E sim naquilo que ela significa. Para nós não é tão importante saber que Jesus ressuscitou. É importante, mas não é tão importante, porque nós temos Lázaro que também ressuscitou. Nós temos o filho da viúva de Naim que também ressuscitou. Nós temos homens do Antigo Testamento como Eliseu que também ressuscitou. Mas aqui é importante por causa da vitória de Jesus sobre a morte. Estes ressuscitaram e voltaram a morrer. Mas Jesus não. Jesus mostrou que ele é Senhor, inclusive, da morte. Ele é Senhor da morte. Ele morreu, passou 3 dias no seio da terra e ele ressuscitou. Porque ele domina sobre a morte. A morte é a consequência do pecado. É a força que tem toda criatura do universo sob seu poder. Mas Jesus a venceu. E aqueles que são unidos em Cristo podem também participar dessa vitória. Então é neste sentido que está. E é necessário que nós que falamos da nova vida em Cristo, logo nesta conceituação, já diga que é importante defendermos a ideia de ressurreição. Eu sou crente porque Jesus ressuscitou. E se ele ressuscitou, eu também, caso não veja o arrebatamento, caso não esteja vivo no momento do arrebatamento, que está descrito na primeira carta aos Tessalonicenses 4, a partir do versículo 11, creio em Deus que ressuscitarei. Meu Pai que já partiu para a glória, haverá de ressuscitar e naquele dia nos encontraremos. Vários outros irmãos, eu faço referência aqui agora à irmã Zizi, é uma pessoa que partiu para a glória há alguns anos e me deixou uma saudade muito grande. Recentemente perdemos aí alguns irmãos, partiu para a glória o irmão Manuel Vicente, partiu para a glória a irmã Marinete. A irmã Marinete foi agora bem recente, o coração ainda está enlutado por causa da partida da nossa irmã, mas em breve, porque eu creio na doutrina da ressurreição, porque Cristo ressuscitou, eu os encontrarei, nós os encontraremos, porque eles hão de ressuscitar também. Vamos à frente. Sendo assim, deixando de lado agora a doutrina da ressurreição, tomar uma aguinha aqui, porque faz parte, a gente começa a falar e a garganta logo resseca. Isso aqui é do nosso canal, viu? Preparando-se para a EBD. Logo mais tem vídeo sobre as lições da Escola Bíblica Dominical. Quando o tempo dá, eu comento não só a lição dos adultos, mas a lição dos adultos e a revista, a lição dos adultos e a lição também dos jovens. Vamos agora então falar da doutrina da regeneração. Geralmente estudamos regeneração quando estamos estudando salvação. Então, quando nós fizermos a live sobre a soteriologia, que é a doutrina da salvação, voltaremos a falar sobre a regeneração, mas, uma vez tendo uma nova vida em Cristo, é necessário que nós entendamos a regeneração. Primeiro, necessária a ressurreição. Segundo, é necessário a regeneração. Regeneração significa novo nascimento. É o termo teológico para expressar uma ideia repetida frequentemente no Novo Testamento, a de que, através da morte e ressurreição de Cristo e pela ação vivificante do Espírito Santo, morreremos para nossa velha vida e tornamos-nos novas criaturas. Regeneração vem do ato de gerar de novo. Não é um gerar de fora para dentro, é um gerar de dentro para fora. Eu tenho falado nisso sucessivas vezes. Quando Jesus foi conversar com Nicodemos, Nicodemos disse: como é possível isso? Voltaria eu ao ventre de minha mãe e nasceria novamente? Aí Jesus foi explicar: não, Nicodemos. O novo nascimento é algo de dentro para fora. E eu acho interessante o fator nova oportunidade. Eu costumo dizer, nos ensinos que eu dou, que o melhor momento da nossa vida é este, o momento presente. Por quê? Porque neste momento presente eu tenho o poder de decisão. Por exemplo, aqui está a caneca com água. Eu posso movê-la de um lado para outro. Neste momento agora, a minha decisão é mover esta caneca ou então fazer com que a caneca volte para o local onde ela estava. Só que neste momento agora, eu já não domino mais no ato que eu pratiquei agora há poucos segundos. O ato que eu movi a caneca. Se eu quiser mover de novo, eu posso movê-lo. Isso leva a dizer que o melhor momento é o momento em que eu posso tomar minhas decisões.
Não é o momento que passou. Isto para também esclarecer que se alguém fez alguma coisa errada, nada melhor do que neste momento presente, vez que Cristo não voltou para arrebatar a igreja ainda, pois ele voltará a qualquer momento, os sinais aí estão dizendo que ele voltará, bem como você ainda está com vida, amanheceu, respirou, está com vida, ainda há oportunidade para que você se arrependa, para que você mude de procedimento e você seja regenerado. Você tem que mudar de dentro para fora. O apóstolo Paulo disse que aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais e assim por diante. Então, neste presente momento, você tem a oportunidade. Josafá Oliveira, seja bem-vindo. Você tem a oportunidade de mudar. Sendo assim, a regeneração é o ato de gerar de dentro para fora, de tomar essas iniciativas a partir deste momento. Se você já é cristão e tem alguma coisa da velha natureza que ainda existe em você, brigue com essa velha natureza. Você tem uma nova natureza. Vá transformando isto. Esta semana eu vi um vídeo de alguém que estava aceitando a Jesus, voltando para a igreja. E eu achei isso muito bom, porque é uma declaração indireta de que a pessoa estava desviada. E é como se os atos praticados lá atrás fossem compreendidos agora com o fato de voltar de joelho, reconhecendo Cristo como Salvador. Que haja na tua vida uma regeneração, que Cristo transforme a tua vida. Vamos à frente? O apóstolo Paulo explicitamente associa nossa novidade de vida com a ressurreição de Jesus. Ou seja, você só é nova criatura porque o Espírito Santo te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Você reconheceu o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e a partir de agora, com esse melhor momento da tua vida, que é o momento de você poder decidir, você dá um marco na tua vida e dali para frente você mudar o procedimento. Podemos lembrar que Lutero, interpretando o argumento de Paulo nos primeiros capítulos de Romanos, afirma que somos justificados por nossa união com Cristo, que uma vez que somos espiritualmente ligados a Jesus, o nosso pecado é atribuído a Ele e a sua justiça é imputada a nós. Está escrito bem assim: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado por justiça. Imputado por justiça é tipo assim, alguém consegue um crédito extraordinário, aí alguém tem um débito extraordinário. Aí a pessoa chega e diz, olha, todos aqueles que chegarem com este débito e quiserem que ele seja pago, você vai pegar do meu crédito e vai abater o débito dele. Sendo assim, Cristo, conforme Paulo disse, pegou a cédula que era contra nós, e aqui eu preciso ir lá para os costumes gregos. Os gregos, quando alguém devia a outra pessoa que pagava a conta, aquele que era o credor mandava um dos seus servos ir lá na casa daquele que era devedor e afixar na porta da casa o débito pago, para que todos soubessem, era uma forma de publicação, todos soubessem que aquele débito foi pago. Cristo rasgou, ele não só cravou, ele rasgou o débito, a letra, a nota que era contra nós nas Escrituras Sagradas. A lei, ela vem somente para apontar o erro e punir. Cristo cumpriu todas as exigências da lei, adquiriu este crédito, pagou a nossa conta e mandou que fosse lá na nossa casa, ou publicamente para que todos soubessem, com a conta rasgada, e colocou lá, para saber que ela foi fixada na cruz, ela foi rasgada e fixada na cruz. E Paulo faz referência, e Lutero faz referência a isso aí, e é muito interessante, porque Lutero ele traz um expoente de uma teologia de libertação, de uma teologia de nova vida, quando ele encabeça a reforma protestante em 1517. Legal, né? Vamos para frente? É importante observar que para Paulo esta justiça não é a única coisa que receberemos por nossa união com Cristo. E creu Abraão em Deus e foi-lhe imputado por justiça. Se você crê em Deus, nós estamos falando da teologia da nova vida em Cristo, as doutrinas da nova vida em Cristo. Se você crê em Deus, o mesmo que foi feito com a minha vida e com vários outros também servirá para a tua vida. Cristo
com o seu crédito por ter morrido na cruz e vencido o pecado, ele também te dá o direito de ter o teu crédito ou o teu débito abatido no crédito que ele tem. Isso é justiça. Vamos à frente? Uma vez que unidos a Cristo, nossa velha personalidade é crucificada com ele e recebemos espiritualmente uma nova personalidade. Por isso que alguém se estranha quando vê alguém, esse personagem, esse camarada, ele fazia isso, ele fazia aquilo, ele andava junto comigo, Anita Carvalho, seja bem-vinda. Ele agia dessa forma, daquela forma, e agora, mas é isso mesmo, mudou de comportamento. Eu sou advogado e eu tenho por experiência algumas pessoas que outros, infelizmente, fazem questão de voltar para o mundo do crime e quem vive dessa forma, ou cadeia ou caixão, né? Alguns, infelizmente, já chegaram no caixão, outros estão na cadeia tendo a oportunidade, porque ainda dá para voltar atrás. Mas muitos mesmo, uma grande maioria dos meus clientes mudaram de procedimento. Mudaram de procedimento. Tem um aqui que eu não vou citar o nome, por exemplo, que se envolveu em algo e hoje está bem casado, toda a vida seguindo. Isso me deixa muito feliz, porque eu vivo disso, mas não tenho interesse em vê-los passando pelas portas das delegacias, pelas algemas dos policiais. Para mim, interessante é que todos se tornem cidadãos. Isso é bom para toda a sociedade e principalmente para mim como cristão, que tenho este entendimento teológico. Então, adquire uma nova vida em Cristo. Isto é muito bom. Quem entende que Jesus, pela morte na cruz, perdoou seus pecados, ele pode mudar, ele pode ser regenerado, ele pode adquirir um novo perfil perante Deus e perante a sociedade. Não apenas aguardamos uma nova criação física, mas já recebemos dentro de nós uma ressurreição espiritual, uma nova vida fundamentada na ressurreição de Jesus. Por que não apenas aguardamos uma nova criação física? Como assim? É porque nós teremos um corpo transformado. Netinho Souza, seja bem-vindo. Se nós lermos o Salmo 103, o verso 14, nós encontraremos ali que ele conhece a sua escritura, ele conhece a nossa estrutura e lembra-se que somos pó. Nós teremos uma nova vida, um novo corpo. Este corpo que aqui está não suporta a presença de Deus. Os meus olhos não aguentam ver a Deus porque eu não aguento nem olhar para o sol diretamente. Imagine Deus que criou o sol. Os meus ouvidos, os meus tímpanos não aguentam um barulho muito alto, tem que ser até tantos decibéis ou eu ficarei surdo. Imagine ouvir a voz de Deus, que está registrado lá no Êxodo, que quando Deus falava, um monte, a voz de Deus era como trovão e o monte tremia, o monte fumegava, o povo então se debruçou em terra com medo. Então nós seremos transformados para poder suportar a presença de Deus. Então, sendo assim, não só há uma nova vida espiritual, como também há uma nova esperança e haveremos de ter um novo corpo. E isso tudo fruto da regeneração. Vamos à frente. O poder que nos traz a esta união com Cristo e efetua a regeneração em nós é o Espírito Santo, que nos convence do pecado, nos convence da justiça, nos convence do juízo, que faz com que a nossa consciência diga: eita, errei. É o Espírito Santo. Só o Espírito pode gerar em nós esta nova vida espiritual, conquistada para nós pela ressurreição. Se você é cristão e ainda não está experimentando esta nova vida, fica em dúvida. Eu vou tomar muito cuidado para não citar exemplos, até porque eu também sou um homem muito falho e não é correto ficar apontando o argueiro do olho dos outros, e a gente pode ter uma trave também, mas existem pessoas que se arrogam tanto que daqui a pouco chegaram na igreja e vão ser apresentados: irmãos, acabou de chegar aqui fulano de tal, quarta pessoa da Trindade. Por dentro, parece que não mudou não, porque o que o pessoal diz por aí é meio complicado. Mas por fora, já tem até pai apóstolo, já tem patriarca e assim por diante. Isso não quer dizer absolutamente nada. No outro momento aí nós vamos fazer um vídeo distinguindo cargo e função ministeriais e eclesiásticas.
Se Deus der graça, nós vamos fazer um vídeo sobre cargos e funções ministeriais e eclesiásticas. Presta atenção. Cargo é aquele que a pessoa recebe. Isso é cargo. Isso está ligado à questão eclesiástica. Já função é aquilo que a pessoa faz. Esse é dado pelo Espírito Santo. O cargo, ele é um ato eclesiástico, ele é um ato humano. A função não, a função é um ato divino. Se você ver lá Efésios 4:11, diz, ele mesmo deu uns para, aí começa a descrever ali, né? Apóstolo, profeta, evangelista, pastores, doutores, aí vai. Eu tenho um livro da CPAD que ele fala muito bem, colunas de sabedoria da igreja. E nestes 5 ele apresenta presbíteros e diáconos. Isto é função. Agora, quando você vai também para o fator dom ministerial, é diferente de dom eclesiástico. Mas nós não vamos entrar nisso aqui agora não, depois a gente fala. Vamos seguir aqui que estamos falando da regeneração. Agora nos é necessário tratar de uma questão importante. Como e quando a regeneração é efetuada em Deus por nós. Como é que essa regeneração é efetuada por Deus em nós, melhor dizendo. Como exemplo disso, tomemos as maneiras em 3 sistemas distintos, que 3 sistemas distintos propõem que a regeneração é recebida. Primeiro, como é que diz o catolicismo romano, como é que diz o calvinismo e como é que diz o arminianismo. Calvinismo até para explicar que desde a Idade Média você tem uma fonte católica, que calvinismo e arminianismo rebatem, e quando você tira a fonte católica da frente, surgem 2 fontes, a calvinista e a arminianista. Aí nós temos o fator regeneração, o fator predestinação. E compreender a predestinação, ela tem tudo a ver na compreensão também da regeneração. Porque se por acaso já está determinado que A vai ser salvo e B não vai ser salvo, então de sua menor importância é o fator regeneração, é o trabalhar dentro de si. É o querer que Deus trabalhe no seu interior. Então nós vamos discutir esses detalhes aqui porque são fundamentais para compreendermos as doutrinas da nova vida em Cristo. Vamos à frente. O catolicismo e com ela o luteranismo ensina a regeneração batismal. Isto é, que nascemos de novo através do batismo. Ponto. Inclusive começa o batismo de criança. E aí nós já temos aquele confronto com as palavras de João Batista. Não sou eu quem confronto, não é a teologia quem confronta, é a Bíblia. João Batista está na Bíblia. João Batista disse, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para o perdão dos pecados. Se uma criancinha não se arrepende, não adianta todo dogma, todo o cerimonialismo que não vai surtir efeito. A Bíblia é a regra de fé e prática. Então não surge nova vida com o batismo. Essa criança ela é pagã, ela vai sofrer e vamos batizá-la porque evita até de um demônio apossar-se da vida da criança, ou dessa criança virar bicho, que é isso que se difundia. Não é verdade. Vamos à frente. As igrejas reformadas que seguem Calvino ensinam que a regeneração é a ação culminante da graça irresistível. Tem alguns pontos da graça do calvinismo que eu não consigo falá-los agora porque não estudei recentemente sobre o calvinismo, mas um desses pontos é a chamada graça irresistível. O que é a graça irresistível? Reinaldo Freitas, seja muito bem-vindo, Deus te abençoe. A graça irresistível seria como se você coloca aqui um ferro, um prego, por exemplo, uma agulha, e você traz aqui um ímã. Esta agulha, esse prego, não vai conseguir fugir. Ele vai ter que colar no ímã. O ímã está aqui e ele vem e cola. Para te dizer que aqueles que houverem de ser salvos dentro da compreensão do calvinismo, eles em determinado momento serão atraídos. É a graça irresistível. Isso para mim não soa muito bem. Eu sou apologista por natureza, eu gosto muito de ver os prós e os contras e comentar. Para mim, não soa muito bem. Por que não soa muito bem? Porque se eu não tenho livre-arbítrio, se eu não posso escolher,
Então fica complicado reconhecer que o sacrifício de Cristo na cruz foi compreendido por mim, porque o Espírito Santo trabalhou no meu interior e me convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Mas vamos à frente. Isto é, que quando Deus deseja salvar alguém, explicando o que é graça irresistível, Ele imediatamente o faz nascer de novo. Então, a responsabilidade é passada para Deus. Se Ele quiser salvar, problema dele. Se Ele não quiser salvar, problema dele. Isto se dá por causa da leitura de vários textos, como: não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Me parece uma compreensão um pouco lógica do texto que está se falando do obreiro e do seu trabalho. É o Senhor quem separa os obreiros. Eu já disse Efésios 4:11. Ele mesmo deu uns para apóstolo, profeta, evangelista, pastores e doutores. Uma coisa é você aceitar Jesus como Salvador, outra coisa é você se tornar obreiro. Quando você aceita Jesus como Salvador, busca o batismo do Espírito Santo, que é algo também que precisa ser discutido, aí nasce no teu coração uma chama e o Espírito Santo agora passa a te preparar, passa a te dar dons, passa a te mostrar pontos dentro da obra do Senhor que você pode atuar, que você deve atuar. Não é algo imposto, alguém chega e diz, vá, não, você já faz voluntariamente. Isso é a prova da chamada. Não me parece que ali está falando do fator salvação, não. O fator salvação é aquele, todo aquele que vem a mim. Então, é um ato de volição da tua parte. Mas, vamos à frente. Finalmente, falamos do catolicismo e do calvinismo, agora falaremos do arminianismo. No arminianismo, a regeneração é recebida após a justificação. Já falamos da justificação. Não tenho condição mínima alguma, sequer, não há mérito em mim para que eu adentre as fileiras daqueles que servem ao Senhor. É Cristo que pagou a minha dívida com o crédito que Ele tem por ter vencido na cruz do Calvário. Já expliquei o costume dos gregos, está aí atrás, se você não viu, depois volte o vídeo e veja. E agora eu fui justificado pela fé. Sendo justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem alcançamos esta graça. Aí eu recebi a justificação, seguindo aqui no arminianismo. O argumento que baseia esta asserção é o fato de que, como Paulo ensinou, veja, como Paulo disse, somos regenerados por nossa união com Cristo em sua morte e ressurreição. Não é morte e findou. A morte e a ressurreição de Cristo nos dá esta união, mas é pela fé que somos unidos inicialmente com Jesus. Esta é a linha de Jacob Armínio. E digo para vocês, é a linha que eu assino embaixo. É a linha que eu defendo também. Mas vamos à frente. Tendo falado da ressurreição, tendo falado da regeneração, vamos falar da santificação. E santificação aqui é algo assim que alguém precisa compreender. Existem estágios, existem momentos da santificação. Inclusive, eu já deixo aqui a deixa, o arrebatamento da igreja que vai acontecer, quer alguém creia ou não, os arrebatados necessitarão desse fator santificação. Você vai ter aqui a santificação posicional, na santificação inicial. Vou já dar uma dica para você, o conteúdo vai falar mais aqui. Que é aquela do momento que você aceita Jesus como Salvador. Você aceitou Jesus como Salvador, você recebeu a santificação. Só que o tempo passa e você, como é ser humano, pecador, vai pecar. Então você perde a santificação. Não deixa de ser crente, mas perde a santificação. Os olhos, às vezes, a concupiscência da vida, a soberba, etc. Soberba dos olhos, e assim vai. Os desejos do coração, que Jesus já disse que o próprio coração já fez com que o homem praticasse. Aí você tem a inicial. Depois você vai ter a santificação posicional. Por exemplo, eu posso neste momento não estar no estado de santificação. Porque eu posso ter praticado alguma coisa e o meu coração não está limpo. Os meus olhos não estarem limpos. O meu ser não estar limpo. Mas também eu posso estar neste momento no estado de santificação. Porque, como eu disse há poucos instantes, você pode reconhecer que errou e, no momento ímpar,
você pedir perdão, você se arrepender, e a partir daquele momento a santificação retornou para você. Porque você lavou, você purificou o vaso, você santificou. Porque santificar é o ato de separar. Separar para Deus, no caso. Você diz, não, eu vou servir a Deus. Você faz aquele compromisso e o Senhor sempre dá uma oportunidade. Deus é o Deus da segunda oportunidade, da terceira, da quarta, da 20ª. Agora, cuidado. Se chegar o arrebatamento, se chegar a morte e este estado de impureza permanecer, aí infelizmente você vai ter complicações. Logo, a pessoa pode posicionalmente estar santo, que o arrebatamento vai valer deste posicionamento de santidade. Por isso, vai dormir, peça perdão pelos pecados. Amanheceu, peça perdão pelos pecados. Foi orar de madrugada, peça perdão pelos pecados. Vai tomar café, peça perdão pelos pecados. Está no culto, peça perdão pelos pecados. Está dirigindo, peça perdão pelos pecados. Como disse Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses 5,17, se não me falha a memória. Orai sem cessar. Então peça perdão agora. Deus, eu te peço perdão. Me perdoa. E se por acaso que tem pecado que é contra Deus, e tem pecado que é contra si próprio, e tem pecado que é contra o próximo. Todo pecado é contra Deus, todo. Mas existe algum que você pecou contra si, então você vai, é um negócio entre você e Deus, até porque este corpo aqui haverá uma mordomia, que nós vamos prestar conta deste corpo. Há uma mordomia, o Senhor nos entregou para cuidar dele. Mas às vezes também o problema é com o próximo. Se o problema é com o próximo, não adianta você fugir disso aí. A Bíblia orienta que você pegue a sua oferta, deixe no pé do altar, vá se reconcilie com o teu irmão, antes que o sol se ponha, se reconcilie e volte e entregue a sua oferta. Ou a tua oferta vai ser um sacrifício de todo. Fala até do marido e da mulher. Diz assim, para que não sejam impedidas as vossas orações. Neste sentido, existe a salvação posicional e eu te digo, persiga esta salvação posicional, este momento de salvação, não, santificação, este momento de santificação posicional. E o terceiro que nós falamos é o geral, é o definitivo, que é quando nós estivermos na glória, na presença de Deus, alcançaremos a estatura de varão perfeito, não precisaremos mais nos preocupar em cometer pecados, em perder a salvação, porque já estaremos com o Pai. A Bíblia diz que Paulo registrou na carta aos Gálatas, nos primeiros capítulos, que é algo que o olho não viu, que o coração, que o ouvido não ouviu, que não subiu ao coração do homem, e é isso que Deus tem preparado para nós. Então, é a terceira. Sendo assim, a santificação, que é o nosso terceiro tema agora, é um tema complexíssimo, mas podemos destacar 3 ideias inseparavelmente ligadas a ela. Santidade é separação do mundo, é a característica pela qual somos diferentes daqueles que não conhecem a Deus. Ponto. Por que é que você não bebe cerveja? É porque o pastor proíbe? Não. É porque a igreja proíbe? Não. É porque eu não sou mais do mundo. Ponto. Eu, dentro de mim, não aceito mais. Alguém disse certa vez que uma mentirinha para se defender, e eu, infelizmente, tive a experiência de ver tal pessoa tomar um prejuízo muito grande por causa da mentirinha. A Bíblia vai falar das raposinhas. Muita gente se preocupa com as raposas grandes, mas a raposinha que está matando o vinhedo. Porque ela cava a raiz, ela consome o sumo da planta já pela raiz. Ela, como a raiz ali invisível, ninguém está vendo, ela mata a planta inteira. Não, eu não faço isso não é por causa da igreja, não. Eu não faço isso, é porque eu sou cristão, eu sou uma nova criatura. Olha que interessante, vamos lá. Santidade é proximidade a Deus, pois Deus não apenas nos separou do mundo, mas nos separou para si, e hoje vivemos na sua presença. A santidade é sempre o resultado de uma transformação, uma ação divina que nos altera interiormente. Nesta questão de proximidade a Deus, eu te chamo a atenção para 2 estruturas. A primeira estrutura é essa daqui. É uma estrutura rústica, logo ela não brilha. A segunda estrutura é esta aqui. Aqui tem um copo, eu bebo muita água por causa da garganta e trago 2 vasilhas. Este vidro aqui
ele está tão liso que ele pode brilhar, aliás, ele pode refletir. Quando você se aproxima de Deus, é interessante que você saiba que você não tem luz própria. Mas à medida que você vai se aproximando de Deus, você vai ficando tão polido que você reflete. Estão vendo minha mão aqui, ó? Claridade que vem de fora, você reflete a luz de Cristo em ti. Isto é importante. Quando você percebe os atos de alguém, você imediatamente traz na sua mente, ele não está próximo de Deus. E essa proximidade é importante porque a vida vai findar. E quando ela findar, você tem que estar próximo de Deus, porque é com ele que você vai se encontrar. É forte, viu? É forte. Dá vontade de a gente falar um bocado de coisa, mas tem que ter prudência. Então vamos dar sequência aqui. Teologia protestante. Etapas da santificação. Já falei sobre elas. Santificação posicional. Aqui ele já inverteu, eu falei santificação inicial, posicional e final. Aqui já vem santificação posicional, santificação progressiva e santificação final. Aqui é tão somente dizer que o posicional é o momento em que você está. Neste momento agora, você que está me assistindo, está no estado de santificação. E aí não me interessa, interessa a você. Não me interessa, interessa a você. Você tem que saber se você está nesse estado de santificação ou não. É o posicional. Progressiva, que é em si a regeneração, é aquela que você está num nível hoje, mas amanhã você tem que estar num nível melhor. E depois num nível melhor. E depois num nível melhor. Você tem que a cada dia estar melhorando. Você precisa ir vendo as coisas não com o olhar que você tinha antes de aceitar a Jesus. Você precisa ver as coisas com o olhar de quem está se aproximando de Deus e as coisas passam a ter mais sentido. Alguém diz que crente não consegue ter felicidade, não consegue se alegrar. Olha, na boa, se alegrar para alguém, ir de madrugada para uma festa e correr o risco lá de levar um tiro, etc., pagar cerveja, cachaça cara e chegar em casa no outro dia de ressaca e trabalhar sem dificuldade, enquanto eu estou em casa dormindo, Angelita Santana, seja bem-vinda. Eu acho que o conceito deve ser revisto, porque para mim eu me alegro. Alegrar para mim é reunir com a família, alegrar para mim é reunir com os amigos, alegrar para mim é estar na igreja, alegrar para mim é cultuar, alegrar para mim é ouvir uma música que não traz promiscuidade. Eu fui vereador na cidade de Luiz Eduardo Magalhães e fui obrigado a apresentar um projeto de lei onde aqueles que viessem cantar no nosso município, que apresentar no contrato, ele teria que deixar claro que ele não ia cantar música que denegrisse as nossas mulheres, porque a coisa estava horrível. Alegrar para mim é comer. Alegrar para mim é sorrir. Alegrar para mim é poder gastar o dinheiro naquilo que não é pão, mas em algo que possa satisfazer. Isso é alegrar. Alegrar para mim é estar num momento como esse, em paz, tranquilo. Tenho meus compromissos, minhas obrigações. A pandemia deixou a gente com muita coisa aí pendurada, mas em paz. Às vezes alguém vem, alguém vai, etc. Arranca um pedaço da gente, o coração quase rasga no meio, mas em paz. Isto para mim é alegrar. É a nossa alegria em Cristo. Então, eu acho que eu tenho esta alegria. Então, o segundo ponto aqui é a progressividade. Você tem que ir progredindo. A cada dia você tem que melhorar mais. Se você hoje age como você era há 10 anos atrás, não está certo. Paulo disse que quando era criança, agia como criança. Então, neste sentido, cuide. E, afinal, é quando nós estaremos realmente na presença de Deus. Seguindo aqui, vamos para o capítulo 2. Já falamos da ressurreição, falamos da regeneração e vamos falar agora da conversão, né? Capítulo 2 aqui, falamos da santificação, vamos falar agora da conversão. Salvação, neste contexto, o pano de fundo é a conversão, mas vamos falar sobre a salvação, perspectiva humana e divina. Por um lado, aos olhos de Deus, a salvação pode ser vista como um processo, algo que estende desde antes da criação do mundo, com os decretos predestinadores de Deus, até nossa glorificação final na eternidade. Esta é a visão divina. Enquanto nós pensamos em salvação agora, Deus do eterno passado já preparou o cordeiro, sabia que, pela presciência, sabia que o homem havia de pecar, já preparou o cordeiro desde o eterno passado,
já preparou a igreja, já criou todas as coisas. Quando você estuda escatologia, que é o último ponto aqui de hoje, desse assunto, você vai perceber que existem coisas futuras. Eu fico bobo, pasmo, admirado mesmo, estupefado, quando eu vejo que o homem não tem perspectiva de eternidade. O homem não tem perspectiva de eternidade. Ah, vamos comer agora, vamos fazer agora, vamos farrar. Não é só isso não, existe uma perspectiva de eternidade. E a eternidade, como será? Lembrando que os meus 44 anos, já tenho 44, graças a Deus, não passa de uma simples gota d'água na imensidão do oceano que é a eternidade. Então Deus, desde o eterno passado, já programou tudo, Deus já viu tudo, já criou o Cordeiro Pascual, já fez o Cordeiro que tira o pecado do mundo, já fez tudo isso. Por outro lado, além da ótica divina, porém a salvação é experimentada por nós, primeiramente como um evento, como algo que acontece num certo momento das nossas vidas, um marco divisório em nossos dias, olhando para o qual podemos dizer que antes daquele dia não éramos salvos, mas que depois daquele agora somos. Foi no dia 28 de junho de 1992. A gente tem uma música que diz: foi no domingo que Jesus tocou-me, foi no domingo que Jesus tocou-me, foi no domingo que Jesus tocou-me, assim eu vi a mão do Senhor. Aceitei a Jesus e a partir daquele dia é como que vendas caíram dos meus olhos e eu pude ver. Assim como Paulo caíram escamas dos seus olhos, o entendimento abriu. Paulo diz: transformados pela renovação do entendimento. Então a partir daquele dia caiu essa venda e eu pude entender, mesmo com todas as minhas fraquezas posteriores, foi naquele dia que a minha alma reconheceu que Jesus é Senhor. A partir daquele momento, a salvação que foi programada desde o eterno passado, eu pude participar dela naquele exato momento, naquele ponto distinto. E digo para vocês, de lá para cá, eu não tenho vontade de ir para o mundo, de voltar para o mundo. Fraqueza sempre vem, mas também a gente busca força em Cristo. Vamos à frente? Este evento, o evento de aceitar Jesus, o evento da salvação posicional, no qual o plano salvador de Deus para a humanidade converge para a história individual de cada uma das nossas vidas, é chamado de conversão. É o momento em que houve a conversão, mudou de rumo, converter. O momento da conversão é aquele no qual a salvação deixa de ser apenas um tema de livro de teologia e passa a ser uma realidade vivida. Aí neste sentido eu te digo, eu não tenho como te dizer como é a conversão ou experimentar a salvação se você não experimentou. Lamento dizer isso. É como se eu estivesse chupando uma fruta muito gostosa e dissesse: não está gostosa? Mas se você não experimentou, como é que você vai saber? Então eu experimentei a salvação em Cristo e digo para vocês, foi a melhor coisa que aconteceu em minha vida. O restante se tornou secundário. Olha que tem coisas importantes na nossa vida, mas a salvação é primária, é primordial, ela é princípio, o restante é secundário, o restante é acessório, o principal é a salvação. Até o corpo, a gente costuma dizer que o corpo é alguma coisa, mas o corpo não passa de uma vaidade, é algo que passa. A roupa é algo que passa, o dinheiro, os bens, as joias, a juventude, a saúde. Olha aqui eu usando óculos, sabe por que eu estou usando óculos? É porque a vista já começou a ficar fraca. Mas a essência de ser salvo em Cristo, esta permanece. Descrições do que acontece exatamente durante a conversão divergem entre diferentes linhas teológicas. Há divergência, mas salvação é salvação. Apesar de todas envolverem os mesmos ou quase os mesmos passos, antes se encontram em ordens diferentes ou possuam significado diferente de cada um. Quer dizer, teologicamente falando, que é uma forma organizada, alguém vai dizer que é isso, é aquilo, mas vai dar na mesma coisa. Então, este ponto aí, oi Edileuza, tudo bem? Paz do Senhor, Deus te abençoe. Este ponto aí não há muito o que se discutir, não. É difícil também fazer uma separação absoluta entre o que acontece no momento da conversão e o que se segue. Logo, a vida de cada um ela tem
uma tendência. Então você dizer o que aconteceu, o que vai acontecer é difícil, mas a gente observa a vida e segue ela. Por isso é interessante estudarmos a conversão no contexto maior de tudo que estudamos sobre soteriologia. Nós vamos falar sobre a soteriologia ainda, até este ponto, da soteriologia até agora, sumarizando todos os elementos da salvação que vimos num só sistema organizado que enumera os passos que vão da predestinação até a nossa ressurreição. Aí você vai dizer, calma aí, você neste tanto não falou contra a predestinação? Eu creio na predestinação bíblica. Eu não creio na predestinação calvinista, mas na predestinação bíblica eu creio. E qual é a diferença? É que a predestinação de Calvino, ela diz que Deus escolheu cada um. Deus escolheu esse e não escolheu aquele. E a Bíblia não diz isso. A predestinação bíblica é Deus predestinou eventos. Por exemplo, quando eu estudo escatologia, eu tenho 7 divisões. Inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e milenial. Ponto. No final da graça, no final da graça paramilenial, haverá o fator arrebatamento da igreja. Haverá. Isso é predestinação. E depois haverá o milênio, que é a última. É predestinação. Agora, todos serão arrebatados? Não. É um ato de volição, é um ato de vontade, é o que nós estamos discutindo aqui. Então eu creio na predestinação bíblica. Entendeu aí agora? Vamos à frente. Na teologia cristã, estes passos, estudados em conjunto, são chamados de Ordo Salutis, ou a ordem da salvação, a ordem salutar. É fundamental você, cristão, compreender isso, porque você vai se encaixando, você vai se entendendo. Primeiro, vamos seguir aqui então. A ordem da salvação no catolicismo. Como é que o catolicismo estabelece essa ordem de Ordo Salutis? Tal como no arminianismo, no catolicismo a predestinação é também condicional. Deus predestina conforme sua presciência aqueles que ele sabe que virão à salvação. Aqui tem um erro. Não é como no arminianismo, é como no calvinismo. É como no calvinismo. Aqui tem um erro aqui, que o arminianismo não diz dessa forma. É necessário lembrar que a teologia católica nega a depravação total, que está lá dentro do calvinismo. São um dos pontos fundamentais do calvinismo. Um deles é a depravação total e o outro é a atração irresistível. Vamos à frente. Numa outra diferença com o protestantismo, no catolicismo a fé não é um fruto da ação sobrenatural de Deus, chamada de fé fiducial, mas uma fé racional, o assentamento da razão aos ensinamentos da igreja. Não é bem assim. Se você vai para Hebreus 11, o versículo 1, você vai ver que ela é fundamento do que ninguém está vendo, e é fundamento do que não existe, e é prova do que ninguém está vendo. Então a fé nem sempre ela induz a razão. Por exemplo, muita coisa do que eu estou passando aqui é razão. Mas se você é cristão, pode ser que você nunca tenha ouvido falar isso aqui e já tenha alcançado a fé. Então aqui são as distorções que tem justamente nessas linhas teológicas que são as maiores. O catolicismo romano, diga-se de passagem, é uma das linhas mais antigas, mais bem fundamentadas, com maior infraestrutura. A base do catolicismo romano, ele está presente em tudo, influenciando em tudo, e ao que tudo indica, na grande tribulação terá uma grande influência. Mas não quer dizer que, teologicamente falando, a sua filosofia esteja correta. A sua argumentação, ela em alguns pontos se confronta com a Bíblia, conforme nós estamos vendo. Vamos à frente. A partir do batismo, o cristão poderá prosseguir no caminho da justificação, tornando-se santo a ponto de poder comparecer à presença do Deus eterno. Com o auxílio dos sacramentos e da graça do Espírito Santo,
o fiel poderá alcançar uma grande medida da justiça necessária para vir a Deus. Aí aqui você já vê que não há algo predeterminado. Não é este acabou. Não, aquele que aceitou Jesus, se ele quiser voltar para o mundo, é problema dele. Então ele aceitou Jesus, ele adentrou a fé, a sua mente foi alcançada pelo Espírito Santo e não pelos ensinamentos católicos, pela Bíblia, pelo Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele começou a se preparar, ele poderá, se ele quiser, encontrar-se com Deus. É um ato seu. Se no correr da história não o encontrarmos, é como disse Paulo: fulano de tal me deixou amando o presente século. É bom quando você visita uma igreja que você viu, esteve lá há muito tempo, ou você congregou lá, e você encontra os mesmos irmãos, crentes, a mesma coisa, aguardando, porque a Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas de vez em quando você encontra alguém e diz: ué, fulano, tu não é crente? E eu, por provocação, todo aquele que está desviado, eu pego na mão dele e digo: Pai do Senhor. Eu pego mesmo para ele sentir na alma, mas quando ele não me responde, eu seguro e digo: Pai do Senhor, me responda a Pai do Senhor, porque aquilo vai lá no interior dele. Porque alguns não, todos têm o direito de se afastar e alguns se afastam. Então, poderá ver a Deus. Vamos à frente. A ordem da salvação no calvinismo. Se no catolicismo o fator crucial, o ponto sobre o qual a salvação depende é o batismo, no calvinismo, o passo mais importante é o decreto da predestinação, pois todos os outros passos desencadeiam a partir do decreto pelo qual Deus determina quem serão seus eleitos. Isso aqui parece até injusto. Parece injusto. Por quê? O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, dentro da predestinação, ele fica parecendo uma brincadeira de mau gosto. É como se Cristo tivesse feito uma brincadeira conosco, ele não tivesse morrido na cruz do Calvário, porque, irmã Irani, a paz do Senhor, um abraço no meu xará, irmão Cláudio Onô. Vi umas fotos da senhora aí viajando lá na praia, olha que coisa maravilhosa. Deus te abençoe, minha querida irmã. A predestinação é como se Deus brincasse conosco. Marineide dos Anjos, seja bem-vinda. É como se Jesus na cruz do Calvário não tivesse sofrido e não tivesse dado o direito de nós sermos salvos, né? De nós alcançarmos por nossa vontade. Porque se ele já escolheu, o que adiantou Jesus morrer na cruz do Calvário? Então isso deixa a predestinação calvinista, não a predestinação bíblica, calvinista em certa dificuldade. Né? Vamos à frente. O decreto nas duas principais variantes do calvinismo, os supralapsarianistas, segundo quem Deus decretou a criação de cada ser humano em uma das suas categorias, os eleitos e os réprobos, e os infralapsarianistas, segundo quem Deus escolheu seus eleitos após decretar que permitiria a queda, mas que não predestinou qualquer criatura diretamente ao inferno. É uma confusão. Deus predestina quem vai ser salvo, mas não predestina os outros, não determina os outros para o inferno. Seja qualquer uma das duas frentes que o calvinismo tem, ela encontra um confronto bíblico com relação ao fator salvação. Ela é complicada. Vamos à frente. A ordem de salvação no arminianismo. Nós já vimos a ordem de salvação no catolicismo, nós vimos no calvinismo, vamos ver no arminianismo. Na teologia arminiana, volto a dizer, de Jacó Armínio, eu tenho aqui as obras de Armínio. Armínio fez uma defesa de uma monografia, ele fez uma monografia e no dia da sua formatura ele apresentou a sua monografia, eu fiz uma monografia de 50, 60 páginas, morrendo. Eu fiz um artigo científico para pós-graduação que, meu Deus, eu passei dias e dias estudando, incentivo dos meus colegas. Eu fiz algum artigo científico assim na dificuldade sobre teologia. Já Armínio parece que ele pensava e antes dele pensar as palavras já estavam reduzidas a termo. E ele faz a defesa da sua monografia de uma forma que é extraordinária. E quando ele faz a sua defesa, ele traz dentro da sua defesa o fator salvação, que é o que a gente está discutindo aqui. Estão ali nas obras de Armínio. Se alguém quiser fazer uma visita
e pesquisar, está à disposição. Minhas portas, as portas da minha casa, do meu escritório estão abertas. Então, na teologia arminiana, a predestinação é condicional. Isto é, Deus predestina segundo a sua presciência de fé futura. Conhecendo todas as coisas, Deus sabe quem aceitará sua graça e quem não aceitará. Em outras palavras, traduzindo o que eu já disse, Deus realmente predestinou os acontecimentos. E Deus lá atrás, pela presciência, sabe quem vai ser salvo ou não. Mas Deus não interfere nisso aí. Ele predestinou e a pessoa tem um livre-arbítrio. É como se um carro que tem um predestino marcado, por exemplo, esse carro tal hora vai sair de tal lugar com direção a tal lugar. Ponto. Está predestinado, tem um predestino. Quem vai, aí cada um escolhe. Se na estrada a pessoa mudou de ideia e antes de chegar no final do destino ele resolver descer, problema dele. Se ele pisou o pé no chão e disse, não, mudei de ideia, vou até a frente e volta para dentro do carro, problema dele. Mas o carro tem o seu destino, tem a hora de sair e tem a hora de chegar. É aí onde está o fator predestinação. É assim que a Armínio explica. Não fica muito mais fácil? Aqueles que aceitam e creem são predestinados por Deus para a salvação. Ponto. Você aceitou, você creu, você entrou no carro da salvação, o carro da salvação vai para o céu. Vai para o arrebatamento, vai para a Nova Jerusalém. Você quer fazer parte? Então, aqueles que aceitam e creem são predestinados. Então, o seu destino, o seu predestino é o céu, é a Nova Jerusalém, é o tribunal de Cristo, é o arrebatamento, fazendo uma regressão. É estar com Cristo durante o milênio, morando na Jerusalém Celeste. Vamos à frente. Deus, então, enviou seu Filho para morrer pelos pecados de todo mundo, possibilitando, mas não garantindo, a salvação para todo ser humano. Por que não garantindo? Porque dizem os calvinistas, uma vez salvo, salvo para sempre. Não é bem assim. Se o centro do Ardo Salutis católico é o batismo, batizou e está garantido, e o centro do sistema calvinista é o decreto da predestinação, a graça proveniente está no coração do esquema arminianismo da salvação. Graça proveniente é algo que é extraído ali do calvinismo. No arminianismo ela não está nem no batismo, nem numa ordenação prévia de Deus. Está em você ter consciência que você precisa de salvação e você querer aceitar essa salvação. O Espírito Santo te convencer e você entrar. Se você não quiser, simplesmente o bonde passa, como diz algum, e você fica, de touca, aguardando, perdendo a oportunidade, melhor dizendo. Vamos à frente. A graça proveniente é a operação do Espírito Santo antecedente à salvação, pela qual ele atrai pessoas a si, abre seus olhos para a verdade do Evangelho, amolece seu coração e, eventualmente, cria fé no coração dos que o acolhem. O Espírito Santo vai trabalhando no coração, vai trabalhando no coração, vai trabalhando no coração. Eu, por exemplo, fui alcançado pela graça proveniente cerca de 3 semanas antes de eu aceitar Jesus como Salvador. Eu estava em São José do Rio Grande, aqui no oeste da Bahia, município de Riachão das Neves, e meu pai tinha uma terra lá no Rodeto do Papagaio. A gente passou 2 meses colhendo milho e um pessoal trabalhou conosco. Vou citar aqui o nome de Juraci Coan e a sua família. E durante uma semana, Juraci Coan pregou para os adultos e a irmã dele, Iraide, pregou para os menores, eu e meu irmão. E foi uma semana. Depois da metade da semana, meu coração já estava bem meloso. Eu ainda trabalhei mais 15 dias, depois que eles encerraram o serviço deles. Então, por isso que eu falei que foram 3 semanas antes. Quando eu cheguei na cidade de Cristópolis, era um sábado e eu já estava querendo ir para a igreja. Naquele dia era trabalho com os jovens, eu não fui. No domingo, 4, 5 horas da tarde, já estava me arrumando para assistir o culto à noite. E olha que eu era inimigozinho dos evangélicos, viu? Eu tenho uma corneta lá em cima da igreja, deixa eu confessar aqui que eu atirei muitas pedras naquela corneta. Eu me irritava quando os irmãos divulgavam o culto pela corneta. Se a igreja católica fazia, a gente também podia fazer, só os evangélicos também podiam fazer, mas aí no dia que eu aceitei Jesus, fui para a igreja, eu não lembro nem qual foi a mensagem, eu lembro que foi o presbítero Deuselino quem pregou. O Joelso Vieira estava sentado do meu lado, e ele pregando, e eu dizia, posso ser crente agora? Joelso dizia, calma.
E eu posso ser crente agora? Joelson dizia, calma, eu tinha 16 anos na época. E agora? Joelson disse, agora pode. Aí eu nem sei o que ele pregou, eu sei que eu fui para frente, aceitei Jesus, dobrei meus joelhos, os jovens vieram, aquela multidão, saíram assim da minha direita, os jovens que eu sentei no grupo com eles e vieram ajoelhar ali em volta de mim, todo mundo chorando, eu chorando também. Eu não entendia porque estava chorando tanto, mas a graça proveniente me alcançou 3 semanas antes. E eu fui até o momento em que eu fiz a minha confissão e aceitei Jesus como Salvador. E digo para você, é a melhor coisa que eu já fiz. Eu já passei por muitas boas experiências na minha vida, muitas boas. Ser pai é uma experiência boa, casar é uma experiência boa, me tornar obreiro é uma experiência boa, ser batizado com o Espírito Santo é uma experiência extraordinária, ser usado em alguns dons é muito bom, mas a experiência da salvação, saber que foi passada aquela página e que agora o meu alvo é os céus, não tem coisa melhor. Então a graça proveniente me alcançou e hoje eu sirvo a Jesus. Vamos à frente? Vamos lá. Capítulo 3. Eclesiologia. Tem uma questão aqui. Eu venho do mundo, eu aceito Jesus, só que Jesus criou a igreja e todos aqueles que aceitam Jesus passam a fazer parte da igreja. Eu estou olhando o relógio porque eu assumi um compromisso com o irmão Romário, ali do Novo Paraná. Um abraço, meu irmão Romário, você é uma referência no Novo Paraná, viu? Eu faço questão de citar o teu nome sempre. E daqui a pouquinho, já são 13 horas e 16 minutos, às 14 horas eu tenho um compromisso próximo aqui no DISEP, nós vamos tentar resolver um problema sério ali que está acontecendo. Aí eu estou de olho no relógio e correndo aqui para que dê tempo, porque se não der tempo, eu vou ter que parar a live e a live cortada não é tão interessante. Aceitou Jesus, agora você vai fazer parte de um grupo. Você vai fazer parte de uma eclésia. A eclésia é aqueles que se reúnem com ideias semelhantes. É a reunião dos que foram chamados para fora. Então, eclesiologia, ou seja, a igreja, a doutrina da igreja. Nós já vamos trabalhar aqui na doutrina da igreja, que você precisa saber o que é a igreja. As características da igreja. Em primeiro lugar, a igreja é um povo de Deus. A comunidade para o governo do qual Jesus estabeleceu o reino de Deus no mundo. E a comunidade pela qual este reino é expandido. Detalhe, meu querido irmão, que eu aprendi com alguém e depois que alguém pronunciou para mim, eu disse, vamos à igreja? A pessoa disse, nós vamos ao templo, né? Eu disse, e qual a diferença? Não, é que a igreja somos nós. É algo que eu aprendi de alguém que pouco me ensinou, mas me ensinou isso aí. Templo, igreja. As paredes são do templo. A igreja somos nós. Cristo não arrebatará o templo, Cristo arrebatará a igreja. Nós dizemos vamos à igreja, é uma forma simplista, mas eu não posso, num conteúdo como este, não te dizer exatamente o que é o conceito, diferente do conceito, eu não posso, né? Então vamos lá, a igreja é o órgão pelo qual Deus mostra a sua ação no mundo e é pelo qual, por este povo que a visão de Deus, a compreensão acerca dele é expandida entre os homens. É por intermédio da igreja. Segunda característica, a igreja é a comunidade de sacerdotes que intercede a Deus pelo mundo. Nós, eu, você, agora todos somos sacerdotes. No Antigo Testamento tinha o sumo sacerdote, os vários sacerdotes, os levitas e assim por diante. Nós todos hoje temos sacerdócio. Por quê? Porque cada um de nós pode entrar na presença de Deus. Você pode entrar no seu quarto, como orientou Jesus do Sermão do Monte em Mateus capítulo 5, fechar a sua porta e orar a teu Pai que te vê em secreto. E teu Pai que te vê em secreto te ouvirá. Antigamente era preciso que os homens fossem aos sacerdotes, aos levitas, aos sacerdotes. Os sacerdotes, entrassem no lugar santo e o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrasse no lugar santíssimo. Hoje não. Nós somos sacerdotes. E aí é interessante que, sendo você sacerdote, lhe compete aquela música. Quem já entrou ou quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Quem nunca pisou demonstra que quer o tempo todo voltar para o mundo. Agora, quem já pisou não sabe viver em outro local. Ele pode até ir lá fora,
buscar alguma coisa e voltar, como diz Paulo. Pode até se fazer de sem lei, mas não estando sem lei. Pode se fazer de gentil, mas não sendo gentil. Ele quer viver no santo dos santos. Isso é muito importante. Então, segunda característica é que estes sacerdotes agora intercedem pelo mundo. Está escrito na primeira carta a Pedro, capítulo 2:9, que mas vós sois a geração eleita, nós, a igreja, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E a questão de trevas e luz está aqui, ó. Você precisa entender que se alguma coisa não pode ser mostrada a todos, isso é treva. Porque aquele que vem para a luz não tem medo que as suas obras sejam manifestas, porque a Bíblia diz que são feitas em Deus. Vamos à frente. Finalmente, a igreja é uma comunidade centrada na pessoa de Jesus, encabeçada e dirigida por Ele, preservada e protegida por Ele, unificada e edificada por Ele. Alguém por aí diz, minha igreja, a minha igreja. Alguém diz, a igreja do pastor fulano de tal. Não, não é não. Ela pode edificar, pode fazer centro de eventos, pode fazer grandes festas, pode fazer o que for, pode crescer o nome, pode juntar patrimônio, como tem por aí gente respondendo na justiça pela grande quantidade de patrimônio que juntou e não pode explicar. Mas a igreja tem dono, a igreja tem aquele que preserva por ela. E outro dia eu vi o missionário Gabriel trazendo uma das suas mensagens, Deus abençoe o servo do Senhor, onde ele disse que Deus fará mudanças lá na convenção X. E Deus fez mudança, Deus colheu pessoas que estavam num contexto e a gente não sabe exatamente do que acontece, mas Deus que vê todas as coisas, a ele competiu dizer, eu acho que esse aqui não pode ficar aqui mais não, eu vou tirar daqui para que haja uma mudança. Então a igreja é de Deus. Falhozinho? Sou um tanto que você nem imagina. Mas eu sou igreja de Deus. Não toque não, porque se tocar a mão, papai pode ser que não goste. E aí eu digo para vocês, viu? 2020 para mim foi o ano em que o Salmo 191, ou Salmo 91, ele fez sentido na minha vida. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás. Houve acontecimento na minha vida em 2020 que, sendo eu igreja, quando eu olhei e disse, e foi, aí estava o ato acontecido aqui, o ato acontecido lá, e houve uma situação que eu estava era dormindo, foi de madrugada, eu estava dormindo, e aí eu digo para vocês a frase do meu pastor Zé Carlos de Souza, que eu deixo um abraço, Deus não premia injustiça, Deus não premia injustiça. É isso aí, vamos à frente. A igreja é dele. A igreja existe para desempenhar a vontade de Jesus no mundo. É uma comunidade que existe para obedecê-lo, sendo unidos em Cristo, formando com ele uma só carne. Cristo é o cabeça e a igreja torna-se o membro de Cristo. Formamos também um elo incrivelmente íntimo uns com os outros. Nosso dever não é apenas para com Cristo, mas também para com todos os outros membros da igreja. Você não sabe explicar, mas você, orelha, está ligado com você, mão. E você, mão, está ligado com você, pé. Nós somos um corpo só com vários membros, não existe distinção. E observe o quanto Deus é sábio, e esta explicação foi dada a Paulo, lá quando ele estava no deserto da Arábia. Tendo vários membros, somos um só corpo. Cada um tem uma função distinta no reino de Deus. Volto a dizer, ministerialmente falando, isto é função, não é cargo. Isto é dom ministerial, não é dom eclesiástico. Vamos lá. A igreja instituída e a igreja invisível. A igreja institucional, desculpe, é a igreja invisível. Esse aqui eu vou andar mais rápido, porque não há necessidade de muita demora não. A igreja institucional é esta que nós carregamos a sigla, é a igreja local. Aí está lá a placa, cada uma coloca, né, a abreviação de sua igreja. Eu não vou citar nenhuma aqui para não especificar. É a
a institucional, a placa da igreja, do templo, daquela ordem jurídica, daquela pessoa jurídica e etc. Tem seus costumes locais, etc. Já a igreja invisível, universal, não a igreja universal do reino de Deus, a Iurdió, não é esta, é a igreja invisível mesmo de Cristo. Ela existe desde os primórdios. Na igreja universal, por exemplo, na igreja local, a igreja institucional, eu faço parte junto com o pastor Sérgio, com o pastor Robson, com o pastor Leandro, com o pastor Zé Carlos, com o evangelista Murilo, com o evangelista José Nilson e assim por diante. Um abraço a todos os servos do Senhor que compõem o Santo Ministério da Casa do Senhor, ao qual eu faço parte. Pastor Lucas, pastor Carlos Júnior, pastor Tiago e assim por diante. As obreiras, as diaconisas, missionárias e assim por diante. Igreja local. Já na igreja invisível, a igreja universal de Cristo, eu faço parte da igreja de Paulo. Eu congrego na mesma igreja de Paulo, de Pedro, de Tiago. Essa mesma igreja, eu congrego com eles. E é esta igreja invisível que vai se encontrar no céu. Ela é composta de membros que estão nas várias igrejas institucionais, nas várias igrejas locais. Olha que interessante, é o povo que será arrebatado. Jesus também orou, Jesus também orou ao Pai pela unidade da igreja. Ele disse, Pai Santo, lá em João 17:11, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. E Paulo ordenou a existência de facções, condenou a existência de facções na igreja em Corinto. Na igreja em Corinto tinha pelo menos 4 facções, 4 divisões. Preste atenção, você que causa divisão na igreja. Um dizia, eu sou de Apolo, outro dizia, após eu sou de Paulo. Outro dizia, após eu sou de Cefas. O outro dizia, não, eu sou de Cristo. Pense numa igrejinha que tinha problema. É esta igreja aqui. Se havia manifestação espiritual, a igreja, cada grupo desse queria agir para que mostrasse que o seu grupo também tinha aqueles dons. Isso foi condenado. Olha o que Paulo disse, que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Na mesma carta aos Coríntios, no capítulo 6, primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, dê uma olhada lá, os versículos 2 e 3, que você vai ver que esses grupos se chocavam e um estava querendo levar o outro na justiça. Pense num trem. Aí Paulo disse, será que não tem nenhum sábio entre vocês? Dá uma lida lá e aprenda mais, vocês vão julgar o mundo. Como entender a variedade de denominações cristãs em face a esta insistência de que Jesus instituiu uma só igreja e deseja a unidade de todos os seus membros? A resposta da Igreja Católica é simples, ela é a única igreja. Quem não vier a nós está fora, a Igreja Católica. Eles são, um dos pontos, inclusive, que você determina uma seita, é quando ela demonstra exclusivismo. Tem outros exclusivistas por aí também. Se não for por ele, não é salvo. Então, né? Ela é a única igreja instituída por Cristo sobre sua pedra, que seria Pedro, né? O apóstolo Pedro, primeiro bispo da igreja. Quando na realidade o texto que diz lá, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei minha igreja, não se refere a Pedro, mas a declaração de Pedro. Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí foi dito, e eu te digo que tu és um fragmentinho de rocha, tu és Pedro, e sobre esta grande pedra, que é esta grande rocha, edificarei a minha igreja. Mas vamos para frente. A igreja protestante, por sua vez, com algumas exceções, rejeitam a doutrina da sucessão apostólica, que é o que traz a igreja católica. Primeiro teve o Papa de Cristo, o Vigário de Cristo, e daí aqueles que eles foram colocando seriam os canais para o céu. E não é bem assim que a Bíblia ensina, não. Afirmando que mais importante do que uma suposta continuidade da ordem entre os apóstolos e os bispos atuais é a continuidade entre os ensinamentos dos apóstolos que a igreja ensina. Quer dizer, melhor do que o ministério que foi instituído por Cristo, ele mesmo deu uns para, aí vem a lista, né? É o ensinamento da igreja católica. Olha, tem igreja aí que eles ensinam, aliás, duas, inclusive uma saiu de dentro da outra, não vou citar nomes aqui, que não é o momento agora,
Eles ensinam que para você entender a Bíblia, você tem que ler a Bíblia, estar com a Bíblia na mão e o livro de algum profeta deles juntos. Aí se a Bíblia diz A, mas o profeta diz B, você não crê na Bíblia, crê no que o profeta diz. Aí as bulas papais, as encíclicas e etc., o resultado dos concílios, veio trazendo toda essa ideologia que nunca bateu com a Bíblia Sagrada. E graças a Deus que houve o iluminismo, que houve a reforma protestante e eureka, penso, logo existo. Porque nós hoje temos condição de entendermos que não é assim como eles dizem. Quanto à acusação de serem cismáticos, protestantes geralmente, cismáticos é de cismas, que nós rachamos a igreja. Protestante geralmente recorre à distinção entre a igreja institucional e a igreja invisível. Nesta visão, as muitas denominações seriam partes, membros de uma só unidade maior. Então, as várias igrejas institucionais fazem parte da grande igreja invisível. Na realidade, vários membros das igrejas institucionais são membros da igreja invisível, e eu já falei sobre isso. Só que esta igreja tem ministérios. Você se reuniu, vários irmãos que aceitaram Jesus formaram a igreja. E esta igreja tem ministério que é o ministério que rege a igreja, é o ministério que faz a igreja funcionar, desenvolver. O Novo Testamento aponta em algumas passagens para aqueles que foram chamados por Deus para liderar a igreja. O livro de Atos nos conta como os apóstolos foram o ministério fundador, os primeiros líderes enviados por Jesus para estabelecer sua igreja. E menciona também o início do diaconato como um ministério de serviço aos membros do corpo, está em Atos capítulo 6. Não é por outro motivo que nós temos no segundo século o período que é chamado de patrística, ou dos pais da igreja. O último apóstolo a morrer foi João, e agora os discípulos dos apóstolos, por exemplo, Paulo foi um dos apóstolos que morreu na perseguição do rei Nero, 67, 68 depois de Cristo. E Paulo teve como discípulo Timóteo. Timóteo foi um grande na igreja. Paulo teve como ajudante seu Marcos. Marcos foi um grande na igreja. Teve Lucas. Lucas foi um grande na igreja. Já João, que também teve Marcos, João teve Policarpo. E Policarpo, no próximo século, foi um dos expoentes. Não só Policarpo, aí nós temos Orígenes, nós temos Tertuliano, nós temos Trajano, né? No livro dos Mártires e no livro História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia, você vai ter uma grande lista destes homens que foram os pais. Pais na Grécia, pais em Roma, pais na Ásia e assim por diante. Certo? Então aí temos o ministério da igreja. Tem até um livro interessante que ele fala sobre mini e estéreo, ou ministério. A sua carreira eclesiástica é mini e estérica? Estéreo? Mini e estéreo? Ou é realmente ministério? Porque alguém pensa que é grande, mas é pequeno. Alguém pensa que produz ou que reproduz, mas é estéreo. E você precisa entender o que é ministério. Ministério vem também de chamada, de vocação, vem de reconhecimento. Efésios 4:11 vai dizer que ele mesmo deu uns para apóstolo, profeta, evangelista, pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento. Vamos à frente. A função dos presbíteros e bispos na igreja é outro ponto de contenda entre igrejas protestantes e igrejas católicas. Você sabe o que faz um presbítero na igreja, meu irmão? E você sabia que um presbítero e um ancião é a mesma coisa? Sabia que um presbítero, um ancião e um bispo é a mesma coisa? A diferença está que o bispo é um cabeça dos iguais. Por exemplo, se alguém é posto como chefe de diáconos, ele é o bispo dos diáconos, ponto. E se alguém é posto como chefe dos presbíteros, ele é bispo dos presbíteros. Dilson Lucas. Ô, meu amigo, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Neste sentido, Paulo colocou Tito em Creta como bispo, porque Tito estabeleceu, me parece que foram 53 igrejas, ou 58, me falou a memória agora, em Creta. Tito era um presbítero que estabeleceu outros presbíteros. Ancião é a mesma coisa, são aqueles mais velhos, mais antigos, aqueles que têm capacidade de falar na igreja. No costume judeu tinha os anciãos. No costume da igreja, alguns eram anciãos e outros eram presbíteros, como na atualidade tem igrejas que têm anciãos. Não está errado.
Só qual a função do presbítero? Aqui nós vamos dar uma pincelada, mas no outro momento eu vou falar sobre os 5, vou falar sobre 7. Vou falar sobre apóstolo, profeta, evangelista, pastores, doutores, presbíteros e diáconos. Fica esse débito aí para vocês. Mas aqui nós vamos estabelecer um pouquinho, porque presbíteros, eles são os guias da igreja. Existe o pastor presidente, o pastor que dirige a igreja, que pode ser um presbítero com função pastoral. Mas os presbíteros têm que ser ávidos. Eles têm que ser ávidos à leitura da palavra. Que maneje bem a palavra da verdade. Assim está escrito. É assim que está escrito. O presbítero, ele é aquele que é bombeiro. O presbítero não bota fogo não, o presbítero apaga fogo. O presbítero é aquele que está pronto para exercer qualquer função de direção da igreja. Irmão, não tem pregador, o presbítero prega. Certa vez, Napoleão Falcão não veio pregar numa festa. Foi justamente a época que fui batizado com o Espírito Santo em Barreiras. Juvenal Gomes estava lá e pregou. É assim que é. E foi nessa pregação que eu fui batizado com o Espírito Santo. Os presbíteros, que a igreja católica chama de os padres e bispos da igreja católica, são considerados por suas doutrinas como sacerdotes, especialmente posicionados entre Deus e o seu rebanho. Eles são os mediadores através de quem a graça divina, através dos sacramentos, pode ser legitimamente dispensada à igreja. Ponto. Só que não. Não depende desse canal para que a graça alcance cada um, não. Os presbíteros, de acordo com a Bíblia Sagrada, e nós vamos comentar, eles têm a obrigação de buscar aqui dentro, e passar para os novos convertidos ou para toda a igreja, para que eles aprendam, para que eles com os próprios pés busquem e experimentem esta graça que está disponível a cada um deles. As igrejas protestantes insistem no princípio do sacerdócio universal. Todos os membros da igreja estão igualmente posicionados como sacerdotes de Deus ao mundo, sob a ordem do único sumo sacerdote, Jesus Cristo. Ponto. Você pode levar ao mundo, você pode fazer o que eu estou fazendo. Pegue a Bíblia, pegue a internet e vá fazer. Não tem empecilho nenhum. Não existe essa questão de se o meu pastor não fizer, eu vou fazer. Não, de forma nenhuma. Agora, na igreja, para cuidar da igreja, a igreja tem uma ordem. Aí sim, é diferente. São os homens de confiança para posições distintas. Existe um que não é bom para ler as escrituras, para interpretar, para falar. Ele pode servir como diácono, desde que ele seja diligente, desde que ele cuide dos demais. E existem aqueles que são dados ao ensino da palavra, são aqueles que em vez de cuidar das mesas, estão orando e buscando a interpretação para falar com o povo. Estes são os presbíteros. E daí para cima, como nós temos os cargos eclesiásticos, eu vou sempre fazer distinção. Cargo eclesiástico de dom ministerial. Vou fazer essa distinção sempre. Não adianta. Eu não vou dizer uma coisa que não é. Por exemplo, nós temos o cargo de missionário. É cargo eclesiástico. O dom ministerial é apóstolo, profeta, evangelista. Pastores e doutores. E mesmo assim, nós temos o cargo de evangelista, que nem sempre a pessoa é um evangelista. Ele nunca foi um evangelista, mas eclesiasticamente ele tem o cargo. Então ele tem o cargo, mas não tem a função, não exerce a função. Quem exerce a função recebeu o ministério dado diretamente por Deus. Efésios 4:11. Não fique com raiva de mim. É Bíblia. Capítulo 4. A doutrina dos sacramentos. E o tempo está correndo, eu já tenho agora poucos minutos aqui. Quais são os sacramentos, então, da igreja, das igrejas protestantes? Veja que a igreja católica tem 7. Quais são os sacramentos da igreja? O termo sacramento surgiu de um termo usado na antiguidade, sacramentum, do latim, para designar um voto sagrado, geralmente por parte de um soldado ou um iniciado. Essa questão iniciada aqui, outro momento a gente conversa sobre ela, que entra pelo campo do esoterismo, da filosofia, das coisas obscuras, mas não é o caso aqui agora. Iniciado numa organização religiosa, aí o rosacrucianismo e etc. Aí tem a maçonaria e aí por diante. Para afirmar a submissão e fidelidade daquele que eu fazia. Ponto. Então existe um sacramento, é quando você assume um compromisso. E o irmão que me fez aquela pergunta lá da questão do batismo,
se todos podem participar da Santa Ceia ou não, nós vamos entrar nisso aqui agora. Ele foi adotado na igreja, o termo sacramento, para referir às ações que servem como rituais de iniciação da igreja e de declaração continuada de fidelidade a Cristo, respectivamente o batismo e a Santa Ceia do Senhor. Por que ritual de iniciação? Ora, o batismo, por exemplo, não existia lá no Antigo Testamento, você não vai encontrar batismo no Antigo Testamento. O batismo em águas, ou qualquer que seja o outro meio, ele surgiu no período da idade no período interbíblico. E esqueci agora, rapaz. Os grupos essênios, zelótes, fariseus, publicanos. Esqueci agora qual é o grupo. Tem um grupo desses que eles adotavam o batismo. Mas só que o batismo é uma coisa tão interessante que é como se marcasse um momento ímpar. Eu, por exemplo, terminei o curso de Direito e só pude advogar depois, mesmo tendo passado na prova da OAB, depois que eu fiz um ato simbólico, né, lá na OAB, quando eu fiz um juramento. A partir daquele momento eu peguei minha carteirinha e pude advogar. Então alguém só pode praticar um ato, por exemplo, um servidor público, eu também fui servidor do município, só pude exercer a função depois que teve a publicação no Diário Oficial. Então o batismo ele acaba sendo um sacramento de iniciação nesse sentido, é um ato público. Depois do batismo, você pode participar da ceia. Então, Valdo Stegmer, seja muito bem-vindo. Então, quais são esses sacramentos para a igreja? A igreja católica reconhece 7 sacramentos. Além do batismo e da ceia do Senhor, ela considera como sacramento a crisma, a penitência, que eu tinha esquecido de falar da penitência, a ordenação, também esqueci de falar da ordenação, o matrimônio eu falei, a unção aos enfermos, que é a extrema unção. Então esses são os 7 sacramentos da Igreja Católica. As igrejas ortodoxas e orientais veem todas as práticas da igreja como expressões sacramentais. É uma visita, é um culto, tudo isso é sagrado, né? As igrejas ortodoxas. Mas se referem a estas 7 práticas como os principais sacramentos, né? As igrejas ortodoxas, uma linhagem que vem da Idade Média, digamos assim, com algumas exceções. Igrejas protestantes, por sua vez, tendem a reconhecer apenas batismo e a ceia do Senhor como sacramento. Então, quais são os sacramentos da igreja? É o batismo em águas, que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a ceia do Senhor. Isto porque na Bíblia tem a ordenança de Cristo de que esses devem ser praticados. Os demais, não. É doutrinariamente determinado lá pela Igreja Católica, é algo do credo deles, não tem a base bíblica, nós protestantes não os praticamos. Volto a dizer, isso é defesa da fé. Então, na linha bíblica, não fazemos, não praticamos. São 2 sacramentos, batismo em águas e ceia do Senhor. E o batismo em águas com 2 requisitos. 3, primeiro, o cara tem que confessar. Segundo, tem que ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Terceiro, tem que ser por imersão. Existe a igreja que faz por aspersão, não é a crítica neste momento. Eu estou falando da igreja a qual eu frequento e a forma como eu creio. Tenho esse direito, não tem? Então, está dito aí. A definição de sacramento o batismo é universalmente reconhecido como ritual pelo qual a pessoa se torna membro da igreja e universalmente visto como um sinal da morte do velho homem e do novo nascimento. É um símbolo que o homem vive a vida com o velho homem aí cutucando. Historicamente, houve muitas formas de batismo, geralmente distinguido pela questão de como era ministrado, por aspersão, por imersão, etc. E quem podia recebê-lo, mas não é o nosso caso. Algumas igrejas, como a ortodoxa e a católica, praticam o batismo de crianças. Nestes casos, o batismo geralmente se dá por aspersão, no qual um pouco de água é aspergido sobre a cabeça, ou a fusão, no qual um punhado de água é derramado sobre a cabeça. Uma prática que provavelmente emergiu pela dificuldade em submergir um infante em água. Então, está explicado aí. As igrejas que batizam apenas adultos, novamente apenas adultos, surgiram principalmente a partir do movimento anabatista, de onde depois derivou a Igreja Batista,
que igreja batista quer dizer batizar de novo. Aí a igreja católica batizava o bebê, a criança, e depois, quando era adulta, as igrejas batizavam de novo. Aí ficava chamado de Anabatista e depois os batistas. Leia aí a história dos valdenses e assim por diante, você vai ver muita coisa boa na história da igreja. O costume dessas igrejas é batizar por submersão, né? Ou imersão, imergir a pessoa. Valmir Carvalho, seja muito bem-vindo. O convertido deverá ser totalmente recoberto pela água e é costumeiramente abaixado nela pelo pastor oficiante. É um símbolo de um sepultamento total. Os maçons, por exemplo, realizam sepultamento literal. Bota a pessoa dentro de um caixão e coloca ele na terra. Não, nós, a igreja, mergulhamos ele em água, aí morreu, sepultou a velha criatura, nasceu um novo homem, é o símbolo. A forma mais antiga do batismo, do qual temos registro histórico, é por imersão, que é o batismo que foi praticado por João Batista, ou imersão parcial, na qual o convertido fica com a parte de baixo do corpo imersa da água, enquanto o oficiante derrama água sobre a sua cabeça. A ceia do Senhor, também conhecida como Santa Ceia, Eucaristia ou Comunhão. Eu respondi a pergunta que o irmão me fez, mostrando muitos textos que falam sobre comunhão, né? Ou comunhão. É uma refeição cerimonial instituída por Jesus durante seu último jantar com seus discípulos. Consiste, portanto, em dois elementos, o pão e o vinho. Na Igreja Católica é costumeiro, embora não obrigatório, que apenas o oficiante tome o vinho, enquanto o pão é submetido para todos. Dá a hóstia, aí vem entrega a hóstia, e somente o oficiante é quem bebe o vinho. A Bíblia Sagrada orienta que comam deste pão e bebam deste cálice. Uma coisa que é salutar ser dito neste momento é que lá em Corinto o pessoal fazia um banquete que era chamada festa ágape e comiam até umas horas, se embriagavam, e foi obrigado Paulo a escrever e dizer: olha, se alguém tem fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. E na hora que for comer, esperem uns pelos outros, porque lembra que eu disse que tinha os grupos naquela igreja? O grupo de Paulo se reunia primeiro, de Apolo, de Cefas, de Cristo. Aí os outros grupos, não, vá para lá, você é daquele grupo lá. Aí quando chegavam alguns que eram menos preteridos, eles ficavam, ou mais preteridos, eles ficavam à parte. E em vez de se reunir para a festa ágape, se reuniam para a condenação. Para que não vos ajunteis para a condenação, é o que diz a carta aos Coríntios. Olha que interessante. Muitas igrejas preferem substituir o vinho por suco de uva, sem problema. Em outro local aí nós falamos sobre o vinho também, né, que algumas pessoas têm um problema com o vinho, mas o suco de uva ele ajuda bastante, especialmente as que proíbem o consumo de bebida alcoólica. Graças a Deus que a Bíblia orienta que não seja dada ao vinho, né? Não se embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchemos do Espírito. Algumas igrejas insistem em pão não levedado, tem que comer pão sem fermento. São mínimos detalhes isso aí, enquanto outras utilizam qualquer pão. E eu lembro que costumeiramente, volto a dizer, costumeiramente, não doutrinariamente, costumeiramente, depois da Santa Ceia, o pão era enterrado. Eu participei dessa época ainda. Uma criança, Deus o livre pegar pão. Ali é um símbolo. Aí vem desde a Idade Média a discussão da substanciação, consubstanciação e transubstanciação, né? Na transubstanciação o corpo transformava. Nós cremos na substanciação, não passa de uma substância, é pão, é vinho, é suco de uva. É um símbolo, só isso, é um símbolo, tão somente. Em todas, porém, os elementos são universalmente reconhecidos como relacionados, de alguma maneira, com o corpo quebrado e o sangue, com o corpo e o sangue derramado de Jesus Cristo. O corpo quebrado aqui ficou feio porque o corpo de Jesus nem um osso foi quebrado. Então, vamos entender isso aqui melhor. A ceia é um ritual centrado no sacrifício que ocorreu na cruz. E se houver Santa Ceia e a mensagem não levar para a cruz, a mensagem não está correta. A crisma é um ritual aproximadamente ligado ao batismo. A crisma é um momento em que a pessoa faz a primeira comunhão
e depois da crisma ele pode participar da Santa Ceia na Igreja Católica. Vamos seguir aqui. A penitência é um ritual pelo qual perdão dos pecados mortais pode ser obtido. É quando a pessoa vai fazer jejuns, vai cumprir alguns... Você vai passar tantas sexta-feira, tanta não sei o que, vai pagar uma esmola tal. Na realidade não é dessa forma que fundamenta, né? Vamos à frente. Ordenação, apesar de praticada por inúmeras igrejas, é visto como um sacramento apenas na Igreja Católica. A ordenação é quando alguém é separado ao ministério. Nós temos a separação, a consagração, a ordenação, são os termos que são utilizados, né? Mas não é tido como sacramento para nós, é a Igreja Católica que tem. E o matrimônio também é praticado na igreja, mas só a Igreja Católica que tem ele como sacramento. Finalmente, a unção dos enfermos, a extrema unção. A Igreja Católica, depois que o enfermo tem o enfermo, a Igreja Católica unge ele e tem até a questão do morto, quando realiza a missa de corpo presente. Nós não temos esta prática. Apesar de as igrejas evangélicas protestantes praticam a unção dos enfermos. Tem alguém entre vós enfermos, chama os presbíteros da igreja, estes unja-os com óleo, impõe as mãos, e se tiver algum pecado, ser-lhe-ão perdoados, e assim por diante. Mas não é um sacramento. E lembrando que quem faz isso é só de presbítero para cima, como também bênção apostólica. Cheguei na igreja uma vez, diácono estava, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo ao dedinho, mesmo que você saiba como se faz, pois a regra está lá na segunda carta aos Coríntios 13:13, você não foi ordenado, não foi autorizado, então não faça. É de presbítero para cima. Agora os presbíteros também o façam. E por favor, faça como está em 2 Coríntios 13:13, a graça, o amor e a comunhão. Faça do jeito que está lá. Não... Quem não sabe não fica afetado por isso, mas quem sabe acha estranho. Eu, por exemplo, acho estranho quando alguém faz diferente. E a importância dos sacramentos. Podemos distinguir de modo geral entre 3 abordagens. Uma que vê os sacramentos em si como meios da graça, instrumentos de Deus para a santificação, sim, porque trata muito do assunto da santificação, traz a memória. Uma que descreve os sacramentos como cerimônias memoriais, acabei de falar, puramente simbólicas, que fortalecem a nossa fé, tanto que a ceia é de 30 em 30 dias, tem igreja que faz de ano em ano, se recebidos corretamente, mas que não possuem poder espiritual em si mesmas. E a última, que busca encontrar um meio termo entre ambas, reconhecer que os sacramentos são instrumentos da graça de Deus, mas que possuem este poder apenas quando recebidos com fé. Certo? Vamos à frente. Tem muita coisa aqui ainda que era para falar, mas não vai dar tempo agora, até porque, como eu disse, eu tenho um compromisso. E o último ponto que nós anunciamos lá no início é a escatologia, capítulo 5, escatologia. A escatologia, derivada do termo grego schatos, fim ou últimos, é a doutrina das últimas coisas. O corpo de crenças que definem dentro de uma tradição religiosa suas posições sobre o destino final de indivíduos e do mundo como um todo. Assim sendo, é uma doutrina preocupada com a morte e o que acontece após ela, com o fim da história e com a existência eterna de cada ser humano. Logo, a igreja precisa falar sobre a escatologia. Se nós esperarmos em Cristo somente nessa vida, nós, como é que a Bíblia diz, somos infelizes, porque Cristo tem mais para nós no porvir. Ideias centrais da escatologia cristã. Apesar de muitas divergências, a maioria dos esquemas escatológicos cristãos compartilham 3 ideias principais: o retorno de Cristo, a ressurreição dos mortos e o juízo de Deus sobre a humanidade. Eu vou tão somente aqui falar sobre as divisões
da escatologia. Existem várias, mas a principal que eu considero, até porque eu preciso encerrar isso aqui. Nós temos a divisão em 7 dispensações. Dispensação da inocência, da consciência, do governo humano, patriarcal, da lei, da graça e milenial. Eu vou fazer um vídeo exclusivo sobre elas, não comentaremos sobre elas agora, mas é interessante você saber que cada uma tem pelo menos 3 coisas. Uma oportunidade, uma desobediência e um juízo ou uma punição, desde a inocência até a milenial. Então é interessante que nós que estamos estudando as doutrinas, a teologia sistemática dentro das doutrinas da vida cristã em Cristo, da nossa nova vida em Cristo, nós aprendemos que também devemos conhecer sobre a escatologia. A escatologia é esta que vem mudando a partir dos séculos, e depois do século XVII ela teve uma ramificação, uma organização bem melhor, que hoje temos condição de entender ou compreender cada um dos seus detalhes. Sendo assim, como conclusão, esperamos que esta tenha sido uma leitura proveitosa, que esta aula tenha sido boa para você. O desejo é que cada um de vocês sejam inspirados a ler livros que falam sobre teologia sistemática, complementando a compreensão do assunto, que melhor compreendam as doutrinas que estão intimamente ligadas à nova vida em Cristo. Deus te abençoe. Eu vou encerrar a live por aqui, como eu disse, eu tenho um compromisso agora, daqui a 4 minutos é o meu compromisso, mas voltaremos a fazer outras lives. Este conteúdo estará no YouTube. Provavelmente a próxima live vai ser sobre a soteriologia, que é a doutrina da salvação. Participe, assista, compartilhe e vamos fazer com que também haja uma divulgação, uma difusão do conteúdo sacro. Deus te abençoe e fica na paz do Senhor Jesus.